Olá, eu sou B e sejam bem-vindos ao que provavelmente vai ser o primeiro vídeo do Felicidade Peregrina. Deus. Enfim, o nome desse vídeo vai ser Guardando Leituras, Os Últimos Suspiros de 2022. Porque nesse vídeo o que eu pretendo fazer é ler uma série de livros, não uma série de livros, mas aqui são vários livros que eu acabei iniciando ao longo do ano e não terminei nenhum. Que eles ficaram, tipo, ali pela metade, eu não continuei lendo eles. E, na verdade, são 4 livros específicos. Tem mais que eu acabei começando. E, enfim, mas aí, tipo, eu decido fazer outras coisas com eles, ou começar do zero, ou deixar mais pra frente mesmo. Mas tem 4 específicos que eu quero terminar de ler nesses últimos dias de 2022 e talvez nas primeiras semanas de 2023, porque eu duvido que eu vou ler tudo isso agora no final. Até porque do longo. Eu me perdi já. Até porque ao longo do caminho, enquanto eu for lendo isso, vai chegar o Natal. Hoje é dia 20 de dezembro. Então, tem o Natal vindo aí e eu não vou estar em casa no Natal. Eu provavelmente não vou ler nada nos finais de semana de Natal. Mas provavelmente o Natal vai entrar aqui nesse vlog. Tá? Eu provavelmente vou colocar as coisinhas aqui. E ainda vai ter o Ano Novo, enfim, enfim. Mas no Ano Novo eu vou estar em casa. E provavelmente vou conseguir ler alguma coisa, mas ainda assim, né? E além disso, eu tenho outras coisas que eu tenho que fazer ao longo desses dias. Que tem a ver com o meu aniversário, que é em fevereiro. E, enfim, mas isso do meu aniversário vai para um outro vlog que eu vou fazer também. E que vai sair lá em fevereiro. E como eu falei, esse provavelmente vai ser o primeiro vídeo do canal. Se não for o primeiro vai ser tipo os 2 livros pra ler em 2023 e metas de leituras. Calma que tá meio. Mas aí fica muito escuro. Meio ruim ainda, né? Não vai dar certo. Então, se eu deixar esse. Nossa senhora. Não, é isso. Vai ser isso mesmo. Mas, enfim, vou mostrar os livros que eu comecei a ler. Eu menti, não são 4, são 5, porque tem um audiobook também. Mas, enfim. Então, os livros que eu tenho pra ler, né? Eu tenho. Esqueci o nome desse livro. Nossa, a iluminação tá muito ruim. Seres Mágicos e Histórias Sombrias, lembrei. Que é um livro, uma coletânea de contos que o Neil Gaiman e o Alson San Antonio juntou aqui, de vários autores diferentes, e colocou aqui nesse livro. Originalmente era para ser um livro que seria com contos de terror, mas na introdução mesmo eles falam que acabou virando contos que falam tudo errado. É o nervosismo do primeiro vídeo, mas tá tudo bem. Contos que o que eles têm em comum é o que aconteceu depois. É deixar isso na cabeça do leitor. O que aconteceu depois. Então, eu li já 5 contos desse livro, mas, né, falta todo o resto. E provavelmente eu acho que eu vou começar com ele, tá? Eu acho que eu vou ir seguindo com os contos primeiro, mas não sei. Que eu falo que, tipo, eu vou começar com ele e tal, mas esse e um outro livro são de contos e talvez esses livros eu vá, tipo, sabe, às vezes lendo um conto e pô, pego outro. E na verdade, todos eles no geral, né? Não necessariamente eu vou focar em um e ir, mas focar em todos eles e focar em terminar eles, né? Enfim. Aí, o outro livro é O Circo da Noite, da Erin. Eu não vou saber se pronunciar esse nome. Erin Morgenstern. Morgenstern?
Morgenstern. Enfim, esse livro é do meu namorado, tá? Ele me emprestou. E, na verdade, eu nem tenho meu livro, mas eu já sei que eu vou ter que comprar esse livro pra mim. Na edição nova, né? Mas, enfim. Eu parei na página 164 do livro. Tava gostando bastante, tá? Tipo, tava não, tô gostando bastante da história enquanto eu tava lendo. E, tipo, eu não sei por que que eu não continuei. Na verdade, eu sei por quê. Mas, enfim. E aí, né, vou tentar terminar ele. E esse é um livro, inclusive, que me deixou com muita vontade de ir no circo. E eu nem gosto tanto assim, de circo, porque circos normalmente tem palhaços e eu não gosto de palhaço. Mas é. Aí, o outro livro, eu olho pra ele, eu quero chorar. É o primeiro volume de Musashi. Eu tinha colocado o Musashi pra eu ler esse ano, né? O objetivo era ler os dois volumes esse ano. Eu comecei o primeiro em novembro, né? Mês passado. E aí eu cheguei na página 350. Eu terminei os dois primeiros. As duas primeiras partes, né? Que é o fogo. Não, fogo é a que vai começar agora. É água e terra. Isso. A terra e a água. As duas primeiras partes eu terminei, né? Aqui. Então, eu tô na página 350, mas esse livro é bem grande. E aí eu vou ver se eu consigo terminar ele até o final do mês. Não. Esse aqui é por conta desse livro que eu tenho certeza que eu vou precisar das primeiras semanas de janeiro, tá? Não tem condições de eu terminar isso aqui em dezembro. Mas enfim. E aí, depois que eu terminar ele, eu vejo em que momento eu pego o segundo volume. Mas o livro é gostoso, tá, gente? Esse livro, ele incrivelmente fluiu melhor do que eu tava esperando, levando em conta que ele é um épico japonês, né? É um grande épico japonês. Então, eu não tava esperando que ele fluísse tão bem. Eu esperava que fosse uma leitura mais cansativa, mais chata. Mas até que ele tá fluindo bem gostoso. E o meu motivo pra, tipo, não ter andado muito com ele é a preguiça mesmo, porque é o tamanho desse livro. E ficar lendo ele é muito ruim, porque eu tenho que ficar, assim, sabe? Livro grande pra ler é sempre uma coisa complicada. Mas é isso. E aí o e-book. É um e-book que eu comecei esses dias. Quando... Porque esse ano os e-books que eu tava vendo eram todos da série Bridgerton, tá? A historinha. Tem toda uma linha de raciocínio. E geralmente eu uso o e-book pra fazer coisas, né? Eu escuto o e-book enquanto faço as coisas. E depois que eu troquei de celular, eu consegui usar fone de ouvido, que era uma coisa que eu não tava conseguindo fazer no meu celular antigo. Então eu também comecei a usar e-book pra, tipo, quando eu tô indo pra minha aula e tal. Porque não necessariamente eu sinto vontade de escutar música, mas eu também não quero ficar lá esperando uma hora dentro do trem sem fazer nada. Então aí eu escuto e-book. E aí eu tava fazendo isso com os livros da série Os Bridgerton, da Julia Quinn, mas eu terminei a série. Na verdade, faltou um livro, mas esse livro não tem e-book, então eu vou ler no físico mesmo. E aí, esses dias eu ia arrumar as coisas, eu não queria arrumar a casa, sabe? Fazer as coisas assim. E eu não queria ficar escutando música. Mas eu também não tinha um e-book pra ouvir. Então acabou que eu comecei, tipo, o e-book da série pra ouvir, que eram os e-books que eu tava escutando. Audiobooks, porque eu tô falando e-book. Tá tudo errado, mas tudo bem, vai assim mesmo. É, audiobook que eu queria ouvir, né, especificamente. E aí, eu comecei um que é curtinho, porque é um conto de Natal, do Charles Dickens. E eu já ouvi 60% do livro. Então, falta um pouquinho, né? E é do Esquilo, esse audiobook. Eu falei e-book de novo. Esse audiobook é do Esquilo, que ele tem disponível lá de graça. E aí eu estava ouvindo ele, mas eu não terminei, porque eu terminei de fazer as coisas e não terminei o livro. Então, eu provavelmente, enquanto for fazendo coisas aqui em casa de novo durante essa semana, eu provavelmente vou terminar esse livro essa semana, porque enquanto eu for fazendo
casa não, enquanto eu vou fazendo coisas aqui em casa, arrumar a casa, arrumar a minha mala, provavelmente, pra viajar, essas coisinhas, eu vou ouvir ele. E aí eu devo terminar ele essa semana mesmo, acredito eu. Mas é isso. Essa é a abertura do vídeo. Como eu falei lá no início, hoje é dia 20 de dezembro de 2022. E é isso aí. Ai, enfim, ontem eu li 2 contos que eu gostei bastante. E hoje eu li mais 2 contos que o primeiro eu não gostei tanto assim. O terceiro, ele só me emocionou. Ele me emocionou bastante. E foi isso, basicamente. Embora eu não tenha entendido direito o que estava acontecendo. Quer dizer, eu entendi, né? Que era mais uma grande metáfora pra coisa. Então eu já li até agora mais 4 contos. Desde que comecei isso aqui. E agora a última página da lida foi a página 158. Que eu já coloquei no Scooby, então eu já li 36% do livro. Desde o início, obviamente, não desde que eu comecei o vlog. Bom dia. Era pra eu ter acordado mais cedo, tá? Agora são quase meio-dia. Eu vim aqui só pra mostrar os presentes de Natal que eu comprei ontem. Eu ia mostrar ontem mesmo, mas acabei não mostrando, porque o desastre começou logo cedo. Então... Ainda assim faltou presente pra pro meu padrinho e pro meu namorado, tá? Que eu não achei lá. Mas aí eu vou no shopping de novo hoje. Vai ser com o meu namorado mesmo, né? Porque eu vou no shopping depois que eu já estiver lá. Mas eu vou mostrar as coisas que eu já comprei aqui. O primeiro, que é o motivo que eu tô gravando esse vídeo agora já, é aqui o presente de Natal do meu amigo. Essa caneca é muito bonita. Não dá pra mostrar, mas ela é muito bonita. Não, deixa eu... Tá todo amassadinho o negócio, né? Tadinho. Ó. Ela é muito linda. Aí, esse é o presente de Natal dele. É porque que eu falei que... por que eu tô gravando esse vídeo agora? Eu ia gravar esse vídeo mais tarde, tá? Depois que eu já tivesse arrumado as coisas e tudo mais. Mas eu tô gravando agora porque meu amigo vai passar aqui. Então, né? Já aproveito e entrego pra ele. Aí pra minha madrinha eu comprei isso aqui, que ela gosta bastante dessas coisas. É um colar. E também eu comprei chocolate. Entendeu? Vou até já jogar isso aqui dentro. Não sei como que eu vou jogar isso aqui dentro. Calma aí. Tá bem fechadinho pra jogar? Pronto. É isso. Esse aqui é pro meu amigo Nicolas, a caneca. É pra minha amiga Poliana, eu comprei esse lenço. Ela adora lenço, ela adora lenço, ela adora lenço de colocar no cabelo e tudo mais. E esses dias ela tava reclamando que perdeu o lenço rosa dela. Entendeu? E aí eu vi esse lenço e falei, é isso, eu vou dar o lencinho rosa pra ela. E eu achei ele bem bonitinho, assim. E, tipo, de novo, ela adora lencinho de colocar no cabelo. Adoro. E pra minha amiga Camila eu comprei um colarzinho que tem uma estrelinha do mar dentro, ó. Porque ela é a nossa sereia. Ela adora coisa dos mar. E aí eu dei isso aqui. Que eu acho que ela vai gostar bastante. Ela adora colarzinho também, sabe? E pra mim, a minha mãe comprou um livro pra mim, ela deixou eu escolher um livro. Aí eu peguei Um Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins, que é um livro que eu quero bastante ler. Eu quero bastante ler livros desse autor, né? Eu já ouvi falar bastante dele. E aí eu escolhi esse livro. E comprei. E é isso, basicamente. Sabe, quer me ajudar? Não. Eu preciso que me ajude. Vamos lá. A gente foi no shopping e comprou
o presente de aniversário do meu padrinho. Uma camisa. Uma camiseta, na verdade. E é isso. Mas o Lucas continua sem presente. Voltei. Essa cara. Tô achando estranho. A gente desceu aqui pra se arrumar. No caso, já tá na casa da minha madrinha. Agora tô esperando a chuva passar pra subir. E eu não li nada. Um total de 0 páginas, como já era esperado. Faz parte. Mas ele leu. Ele leu coisinhas. Eu não sei se eu vou terminar o capítulo. Capítulos não grandes, né? Novel, pequenininho. Ele tá lendo alguma novel que eu não sei o que é. Web novel. Web novel que eu não sei o que é. Aplicativo perigoso, cheio de coisa horrível. Muita coisa boa lá. Mas é isso. Raramente. E é isso. Vamos lá. Hoje é dia 29 de dezembro. Quase dia 30 por causa do horário. Não deixa eu confirmar se já não é dia 30. Não, já é dia 30 de dezembro. Há alguns minutos, inclusive. E, bem, faz um tempinho que eu não gravo. Então, algumas coisas pra falar. E eu vou começar com meus presentes de Natal, né? Como eu mostrei alguns negócios aqui e tal, eu tava com meu namorado na casa da minha madrinha. A gente passou o Natal lá. E aí eu ganhei alguns presentes, que é o que eu vou mostrar agora. O primeiro foi essa pulseirinha muito bonitinha, que inclusive a pessoa que me deu falou que é o Espírito Santo pra me proteger na faculdade e me ajudar na faculdade. Eu ganhei também Um de Nós Está Mentindo. Eu já ouvi falar um pouco desse livro, mas não muita coisa. Eu sei que ele tem continuações, né? Mas eu sei também que eu não preciso necessariamente ler as continuações pra terminar a história. Tipo, é uma história completa aqui, bem fechadinha. Então, E eu não sei quanto que eu vou ler ele. Não tá no meu radar por enquanto. Mas eu gostei de ter ganhado, afinal, eu adoro ganhar livro. Eu tô falando um pouco baixo por causa da hora. Já passou da meia-noite. E meu irmão já tá dormindo. Então, tentando falar baixo. No quarto do meu irmão é, tipo, literalmente do meu lado. Vou até fechar a porta aqui pra ver se ajudava. Mas a minha porta é daquelas sanfonadinhas, então não sei se ajuda muita coisa. Enfim. E aí, o último presente que eu ganhei foi uma bolsa. Uma bolsinha que eu acho muito lindinha. Muito lindinha. E ela tem um negocinho aqui embaixo, porque ela vira um coisinha, sabe? Eu não vou saber explicar, mas quando eu arrumar ela pra poder guardar, eu tento mostrar. Eu acho ela bem levinha, bem gostosinha. Dá pra usar pra, sei lá, ir no parque, se eu fizesse academia, o que eu não faço. E foi isso, basicamente, né? Além disso, teve o livro que eu ganhei da minha mãe, que vocês já viram. E eu ganhei um livro nesses últimos dias, mas não foi exatamente de Natal, que foi Lady Killers, ele tá guardado, então eu não peguei ele. Mas também foi um presente que eu ganhei por agora. Mas não foi exatamente de Natal. Mas isso podemos considerar, talvez, não sei. Mas enfim, coisas que eu preciso falar. Isso aqui tava em cima do livro, porque era o marcador que eu tava usando em Circo da Noite. Ele é muito bonitinho. E inclusive foi meu presente de Natal de uma amiga minha o ano passado. Então, mas enfim. Terminei o Circo da Noite. E eu terminei ele anteontem. Anteontem? Ou foi ontem?
Não, foi ontem. Eu terminei ele ontem, né? Dia 7. E perfeito, perfeito, perfeito. Eu amei esse livro. Mas vamos lá, né? Como que eu vou dizer sobre esse livro sem necessariamente entrar em spoilers? A gente tem o circo, né? O circo da noite. Que todo esse conceito do circo é maravilhoso, né? Um circo que só abre à noite, tem coisas inimagináveis. E além disso, a gente tem coisas acontecendo, né? A gente tem uma história principal, que é sobre um desafio. São duas pessoas que são obrigadas a se desafiarem. E o circo é o tabuleiro desse desafio. É o tabuleiro desse jogo, basicamente. E, enfim, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada coisa. A gente tem as narrativas que acompanham meio que, de certa forma, passado e presente, mas não exatamente. Mas é que tem coisas que acontecem num tempo mais antigo e coisas que acontecem num tempo mais atual, mas depois o livro se encontra com esse tempo mais atual, né? Ele finaliza com esse tempo mais atual, ele entra encaixadinho assim. Além disso, nós temos algumas partes que são... Vou tentar mostrar aqui, ó. Que são assim, ó. Sabe? São separadinhas do resto da história. Que são em segunda pessoa. Então o livro fala como se você estivesse lá. E são principalmente pra meio que ir narrando como se você estivesse entrando dentro do circo. Mas depois a gente descobre algumas coisas sobre essas partes que eu achei muito legal. Mas que eu não vou poder entrar em detalhes porque... spoilers. Eu gostei bastante da narrativa do livro. Eu adorei como a descrição das coisas do circo, ao mesmo tempo em que elas são muito bem descritivas, você consegue realmente se colocar ali no ambiente, elas ao mesmo tempo te deixam meio sem conseguir imaginar direito o que é aquilo, mas isso não é ruim, porque na verdade isso te faz querer muito estar naquele ambiente. Eu acho que todo o tempo, quando o circo tá sendo descrito, as coisas e tudo mais, tudo que você quer é estar ali dentro, é estar ali no circo, sabe? Realmente foi o que eu mais gostei no livro, foi isso, né? Foi essa sensação de que, tipo, tudo é maravilhoso, tudo é incrível, a história acontecendo ali, o circo, e essa vontade incrível que você sente de estar no circo, de querer estar no circo, de querer ir lá, de poder visitar esse circo, de querer que esse circo fosse uma coisa real, física, que tivesse no nosso mundo pra gente visitar. E eu amei isso. Amei, 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 amei. Então eu gostei muito da história, eu gostei muito de como ela é narrada, eu gostei muito dos pormenores. Só teve uma coisa que ao mesmo tempo que eu gostei, eu não gostei, que tem a ver com o casal principal. Que ao mesmo tempo que eu fui convencida deles, eu ainda eu não fui 100% convencida deles. Mas eu não vou conseguir explicar isso porque eu acho que talvez seria spoiler. E talvez estragasse um pouco. Mas... enfim, não tem como explicar esse livro direito, né? Tipo, eu acho que ele é um livro que você precisa ler. Você precisa sentir o que é. E o final dele não é exatamente um final feliz, mas ao mesmo tempo não é um final triste. E eu acho que é um final digno. Não é o final que eu tava esperando. Eu não tava esperando que acontecesse o que aconteceu. Mas fez todo sentido e condiz muito bem com os personagens, eu acho. E, como eu falei, não é exatamente um final feliz, né? Não é talvez o que a gente esperasse pros personagens. Né? Porque a gente quer o bem dos personagens, né? No grande geral. Mas não é exatamente um final feliz. Mas ele também não é um final triste, sabe? As coisas não acabaram de um jeito triste. Elas só não acabaram de um jeito como talvez a gente quisesse que acabasse para aqueles personagens. Então, né, tem isso. Mas apesar disso, eu gostei bastante do final. Outra coisa que eu gostei muito, não tem a ver com o livro exatamente, é que esse livro aqui é do meu namorado. Ele me emprestou,
porque eu já tinha comentado que eu queria ler outro livro da mesma autora, que é O Mar Sem Estrelas, porque eu já tinha ouvido falar bastante. Uma das booktubers que eu acompanho, que é a Tami Desenhando Sonhos, falou muito bem desse livro, então eu queria muito ler. Mas aí eu sabia que tinha, né, esse livro, que é um livro, o primeiro livro da autora, que eu também queria ler, mas que não tava tanto assim no meu radar quanto O Mar Sem Estrelas tava. Mas aí meu namorado, né, eu falei pra ele da minha vontade de ler, pipipopopó, e aí ele falou que ele tinha esse livro, né, que ele ganhou de uma professora dele quando ele era mais novo. E aí faz muito tempo que ele leu esse livro. Eu ainda não conversei com ele sobre o que eu achei. Eu já deixei claro que eu gostei, mas eu ainda não falei tudo. E aí eu não sei exatamente como a gente vai conversar sobre, porque ele não lembra direito as coisas. E aí eu não sei se eu vou poder falar as coisas com spoilers, ou se eu vou tentar me segurar. Mas ele pretende reler e ele tem uma boa memória desse livro. E ele já tinha dito que gosta bastante desse livro. E aí, o que eu gostei muito, né, que me fez gostar ainda mais da coisa que não tem exatamente a ver com o livro, como eu falei, é o fato de quando eu terminei essa história, eu consegui ver o porquê que ele gosta tanto desse livro. Porquê do que ele gostaria tanto desse livro, né? Já que ele não lembra tanto, mas se ele for reler, eu consegui enxergar nas páginas coisas que meu namorado adoraria ver, coisas que meu namorado gostaria muito de pensar sobre, de refletir, sabe, de criar teorias talvez e fazendo o cérebro dele funcionar. E eu adoro isso, adoro, adoro, adoro. Então, eu não sei mais o que falar sobre o livro, mas esse livro é muito bom, ele é perfeito. Eu super recomendo, eu dei 5 estrelas e favoritado pra ele. E, de novo, a narrativa é maravilhosa, maravilhosa. Sério, ela flui muito bem. Eu só enrolei pra ler esse livro, não porque a narrativa não fluía ou porque o livro tava chato, era simplesmente porque eu não tava numa época boa mesmo. E também porque eu tinha coisas na minha cabeça que eu tava pensando e calculando e etc. Que me fez enrolar pra ler esse livro. Mas ele foi muito bem, ele é maravilhoso. As mudanças de datas não te deixam confuso nem nada, até porque tem as datas, né? Tipo, aqui tem o local e a data em que se passa aquele capítulo. E é muito bom, é muito bom. E eu acho que a única coisa que realmente não. Ao mesmo tempo que eu gostei e eu achei bonitinho o jeito como funciona e tal, não me convenceu tanto foi o casal principal. Eu ainda fiquei meio. Não sei se eu tive o suficiente pra acreditar neles. Mas ao mesmo tempo eu gostei. E eu gostei de como eles terminam. Então, é isso. Aí, além disso, eu também terminei um conto de Natal do Charles Dickens que eu tava ouvindo. Eu terminei hoje, ontem, no caso, porque hoje é dia 30. Mas terminei. E ele é um livro que seria muito tranquilo se eu tivesse ele lendo um dia, ou mesmo se tivesse escutado ele bonitinho, né? Ter escutado ele todo num dia. Mas eu tava realmente usando ele pra escutar em pedacinhos enquanto eu fazia coisas. Então, acabou sendo um pouquinho mais picotado. Eu gostei bastante do livro, mas eu acho que por ser uma história que eu já conheço de outras maneiras, seja pelo filme da Barbie, seja pela animação que já existia, seja pelo filme, agora lançou um filme novo na Netflix que depois eu vou assistir, mas que já parece ter algumas diferenças pra com o livro e pra com as outras animações que vieram antes. Eu acho que o livro acaba não me pegando tanto, sabe? Por ser uma história que eu já conheço, por ser uma história que eu já vi de outras formas. E aí eu acho que eu prefiro essas outras formas como eu vi. Não sei se é por elas terem vindo primeiro ou por memória afetiva,
Eu realmente não sei. Mas eu acabo gostando mais do livro nessas outras formas. Apesar disso, eu gostei muito de como a narradora fala, às vezes, com a gente. Ela fala diretamente com a gente o tempo inteiro, mas como às vezes ela é bem... Não é ácida a palavra que eu quero, mas tem momentos em que ela cutuca a gente com coisas tipo... Como eu já citei esse exemplo aqui em outro momento do blog, de tipo... como ele pensou, como com certeza qualquer um de nós pensaria, porque nós que estamos fora sempre sabemos o que faríamos naquele local, ou na posição em que o personagem estaria, mas nunca... Mas, né? Se você tá naquela posição, talvez você não pensasse, não agisse da forma como você tá dizendo que você ia agir. Então eu gosto bastante disso. Eu não tive problema do terceiro espírito ter a mesma voz dos dois primeiros, né? Que eu falei que teve esse problema que me incomodou, porque o terceiro espírito não fala, né? E, enfim. E aí aquela coisa de que talvez, né, tem toda a mudança, né? O Scrooge, ele muda completamente no final do livro, ele é outra pessoa, e a gente já poderia talvez achar isso estranho, mas ao mesmo tempo, a experiência que ele teve foi muito extraordinária, né? Foi uma experiência de outro mundo, literalmente. Foi outra coisa, então talvez ter uma experiência dessa explicasse uma mudança tão repentina, né? Porque não é uma experiência comum, não é pequenas coisinhas da vida que vão mudando uma pessoa. Foi realmente todo um negócio. Mas então é isso. Mas o que eu senti falta, na verdade, em um conto de Natal, é que eu lembro que nas animações tinham partes que me emocionavam muito, que no livro não teve, sabe? Não teve nenhuma parte que realmente me emocionou e tal. Talvez um pouquinho com o Pequeno Timmy, porque eu sou um pouco fraca com criança, com coisas relacionadas à criança, mas não teve nada como nas animações, né? Talvez eu acho realmente que o fato de eu já conhecer a história muito bem tenha afetado na minha experiência com o livro. Mas contrariando o que eu falei, né? Eu falei que eu ia focar em Musashi, não foquei em Musashi, mas eu terminei Seres Mágicos e Histórias Sombrias. Terminei hoje, inclusive. E eu queria dizer uma coisa muito triste, inclusive. Eu arranquei o fitilho, sem querer. Teve um conto que eu acho que eu vou falar sobre ele. E aí, que eu gostei muito do conto, eu fui ler pro meu namorado, quando ele veio aqui em casa. E aí, enquanto eu lia pro meu namorado, o fitilho saiu na minha mão. Meu namorado falou que foi porque a cola tava meio fuleira. Eu não sei se realmente é por isso ou se ele só queria me fazer eu me sentir melhor. Mas acabei arrancando o fitilho sem querer. Mas enfim, eu terminei o livro, né? Eles são vários contos. Eu não vou falar de todos os contos aqui. Eu até pensei se eu faria isso ou não, mas eu decidi que não. Porque, assim, muito trabalho. E deixaria esse vídeo mais longo do que ele provavelmente já vai estar. Então vamos tentar não. Então só vou falar dos contos que eu mais gostei. E na verdade eu devia ter deixado meu note aberto, porque eu ia precisar olhar pra ele, pra lembrar o nome dos autores e tudo mais, que tava anotado certinho. Mas não tem problema. A gente vai de cabeça mesmo, tá? São 27 contos, né? Todos eles com aquela vibe de o que aconteceu depois, que eu falei. E só 3 contos aqui receberam 5 estrelas pra mim. Que foi Pesos e Medidas, da Jory Picoult. Eu falei da Jory, mas agora eu não lembro se é um homem ou se é uma mulher. É uma mulher, isso mesmo. Eu gostei bastante desse conto porque ele fala sobre uma mãe e um pai que perderam a sua filha, né? A filha deles morreram. A filha deles morreram, não. A filha deles morreu. Só não sabe construir plural na frase.
Enfim, a filha deles morreu. E aí, eles têm essa questão, assim, de eles estarem passando por esse luto. E o conto é justamente disso, deles passando por esse luto e de pesos e medidas num luto. E aí tem um negócio que o corpo deles se modifica a partir do que eles estão sentindo. E eu achei isso bem interessante. Eu gostei bastante desse conto por isso. Eu gostei muito desse jeito de representar o luto, principalmente, tipo, o luto que tem a ver com a perda de um filho. Enfim, eu gostei bastante. Não sei explicar, assim, eu sou ruim pra falar das coisas, galera, foi mal. Mas eu gostei bastante desse conto por isso. O outro conto que eu dei 5 estrelas foi O Terapeuta, de Jeffrey Dever, que é inclusive o conto que eu fui ler pro meu namorado. E já tem outro conto também que eu vou querer ler pro meu namorado. Mas esse conto, ele é sobre um cara que ele é terapeuta, mas ele claramente não tá bem das ideias. Ele claramente não tá bem das ideias. E ele acredita em memes. Que aqui no livro explica bonitinho o que é, mas são como se fossem bichinhos que grudassem na sua cabeça. E aí esses bichinhos fizessem coisas, fizessem, tipo, ter problemas mentais, como depressão, problemas de raiva, essas coisas, transtornos mentais, no grande geral. Mas principalmente de raiva, a maioria deles aqui tinha a ver com a raiva, com ódio, com agressividade do nada, com atitudes muito agressivas. Só que esse terapeuta acaba fazendo coisas que supostamente fazem parte do trabalho dele. E aí tem uma virada assim, que a gente tem um outro ponto de vista no meio do conto. Eu quero tentar não dar spoiler, mas é difícil quando é um conto, porque é um negócio muito curtinho, né? Mas, enfim. E aí ele. E é isso, basicamente. E eu gostei bastante, eu gostei dessa ideia dos memes, porque me deu ideias mirabolantes na minha cabeça. E eu gostei bastante de como o conto foi escrito. E quando eu tava relendo pro meu namorado, eu percebi como que o tempo todo o conto já tava deixando claro que o cara era maluco. Tipo, o tempo inteiro. Isso foi muito bom. Meu namorado pegou de primeira. Eu só peguei na releitura mesmo. Mas não tem problema. E o outro conto que eu dei 5 estrelas foi O Culto do Nariz, do Alça Antônio. Que é, assim como Neil Gaiman, o outro organizador desse livro. E me deu muita vontade de ler outras histórias do Alça Antônio. Eu quero muito ver outras coisas que ele escreveu. Porque eu gostei muito desse conto, muito. Eu achei muito interessante. Ele tem um pouquinho da mesma pegada de um terapeuta, só que nesse ele te deixa mais assim, será que o cara tá falando a verdade? Será que não é? E como eu falei pro amigo meu, eu mandei assim que, tipo, esse conto era basicamente, as coisas são de tal jeito, mas na verdade não são, mas talvez sejam. E é sobre isso. Eu gostei muito desse conto, sobre o culto do nariz. Eu sei que no início o conto parece muito que é alguém escrevendo um artigo científico, sabe? Sobre esse tal culto. E depois no final a gente descobre que na verdade não era isso, era uma outra coisa. Mas ainda assim, perfeito, perfeito. Eu gostei muito desse conto. Além desses 3 que eu dei 5 estrelas, tem alguns que eu dei 4 estrelas e meia. Mas a grande maioria deles eu dei 3 estrelas. E teve um ou outro que recebeu menos que isso. Tipo, teve um que recebeu 2 estrelas, um ou 2 que recebeu 2 estrelas. Inclusive, eu fiquei muito triste porque um dos que recebeu 2 estrelas foi um conto do Peter Straub. E recentemente não, mas esse ano, no passado, né, em outubro do ano passado, eu li Ghost Story dele. E eu gostei tanto de Ghost Story. E aí esse conto eu fiquei tipo meio. Não gostei nem um pouco do conto, sabe? Sei lá, e eu também não gostei muito de como ele representou uma cultura específica ali. Eu fiquei tipo meio um pé atrás, não sei. Mas é. Então, eu fiquei triste de no final acabar dando, tipo, 2 estrelas por conta do Peter, porque eu li Ghost Story, eu gostei bastante de Ghost Story, queria ler mais coisas do Peter, e ainda quero, tá? Mas esse conto me deixou meio. Nhé, nhé. Mas a grande maioria dos contos aqui, como eu falei, receberam 3 estrelas e acabou que essa foi a nota que eu dei pro livro em si.
Na verdade, o que eu dou estrelinhas pra cada conto. E aí eu somo e faço uma média, sabe? Eu somo, divido pelo número de contos e eu faço uma média. Pra ver a nota que eu vou dar pro livro. Geralmente eu penso numa nota pro livro antes de fazer isso, pra ver na hora que sair a média se eu vou concordar com isso ou não. E geralmente eu concordo, porque faz sentido a partir do, tipo, como eu falei, a maioria dos contos aqui receberam 3 estrelas. Então faz sentido que o livro inteiro receba 3 estrelas. Pelo menos pra mim, o jeito como eu faço. Mas enfim, eu achei um livro bem interessante. Como são vários contos, não dá pra, né, realmente... Por isso que eu faço isso da média e tal, porque não dá pra realmente ir... Assim... Dar uma nota pro livro assim, sabe? Pelo menos eu não consigo, eu preciso pensar em conto por conto, o que eu achei, depois do conjunto da obra. Realmente, alguns contos, de fato, tinham muita sensação de o que aconteceu depois. Tem um especificamente que eu dei 4 estrelas e meia, que ele... Nossa, dá muita vontade, eu quero o resto. Mas diferente de um outro, que ele deu essa coisa de eu quero o resto, mas é porque eu senti que faltou coisa e fiquei, tipo, não era muito mais fácil ter escrito um romance? Teria tempo pra você destrinchar tudo isso aqui? Que inclusive foi o penúltimo conto e foi um dos maiores contos, eu acho. Os 2 últimos contos, os 3 últimos contos foram bem grandinhos. Mas o conto que eu gostei, que é Inteligência Humana, eu não lembro o nome de quem escreveu agora. Quer ver? De Kurt Andersen. Inteligência Humana. Ele deu muito esse gostinho de o que aconteceu depois, de querer saber o resto da história. Não porque não tava finalizado, claramente finalizou ali bem bonitinho, mas ainda assim você quer, tipo, mas eu quero depois. O que aconteceu? Eu acho que, inclusive, apesar de eu não ter dado 5 estrelas pra esse conto, esse foi o conto que mais passou esse sentimento pra mim. E o último conto foi do Joe Hill, e a única coisa que eu quero comentar desse conto é que ele tem, eu vou até mostrar, aqui ó, algumas partes do conto tá assim, principalmente o início, aí tem um pedacinho aqui, e isso, a estudante de letras que habitou em mim adorou, porque essas partes formam degraus, e o nome do conto é O Diabo na Escada, e são justamente as partes em que o personagem tá em algum tipo de movimento, e a única parte que tá, tipo, uma escrita normal, por assim dizer, é quando ele tá parado conversando com a pessoa e ele tá realmente parado. É um momento, tipo, que pausou no meio da escada pra fazer isso. A vida dele não tá movimentando, as coisas não estão... Ele tá parado. Adorei isso, adorei. O conto recebeu 3 estrelas no final, não foi um conto que eu gostei muito, mas isso aqui, a estrutura do conto foi uma coisa que eu gostei bastante. A estudante de letras que habita em mim adorou. Mas enfim, é isso que eu tenho pra falar sobre esse livro, eu acho. E aí agora eu vou focar em um Musashi de verdade, dessa vez, porque realmente foi a única coisa dessa grande TBR. Não grande assim, vai, mas essa TBR que sobrou. É a única coisa que me resta ler. Só que esses dias tá muito calor, então eu não sinto vontade de fazer nada e nem de ler. Mas é. Olá, eu vim aqui terminar esse vlog, finalmente, porque já era pra ter terminado ele e eu não lembrei de gravar as coisas. Eu estou toda suada, toda cansada. Aqui eu vou direto pro banho, porque eu já tive ensaio. E eu fiz exercício agora há pouco, então eu tô cansada, tô cansada. Estou com trancinhas, muito mentira. Enfim, esse vlog que era pra ser sobre os últimos suspiros de 2022 e acabou se tornando as minhas leituras de janeiro, né? Tudo errado, tudo dando errado. Inclusive, esse e uns outros vídeos que eu gravei vão tudo sair, tipo, um em cima do outro, porque tá tudo atrasado. Que eram vídeos que eram pra ter saído em janeiro, não saíram, aí vai sair tudo em cima do outro, mais os vídeos de fevereiro e... vida que segue. Mas enfim, eu terminei Musashi. Finalmente terminei essas 903 páginas do primeiro volume. Eu terminei ele dia 31 de janeiro, que na verdade era dia 1º de fevereiro já, porque já tinha virado. Tava de madrugadazinha.
Mas eu ainda não tinha dormido, ainda conta como janeiro. Então, ainda conta como uma leitura de janeiro. Por isso está nesse vlog. E porque eu falei que ia estar nesse vlog também. Então, mesmo se tivesse sido uma leitura de fevereiro, eu ia trazer aqui nesse vlog. Mas, enfim. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. E eu gostei bastante, tá? Enquanto um épico, é um ótimo épico. É um épico muito interessante, porque tem toda a jornada do Musashi aqui. E é um épico de jornada mesmo, né? Esse foi um livro que acendeu muito a estudante de letras que existe em mim. Porque ele é realmente um épico japonês e um épico tipo, de jornada. Dessa jornada do Musashi, daquilo que ele vai se tornar. Aqui nesse primeiro volume, né, que os 2 volumes acabam que são um livro só, que são divididos em 2, pra ficar mais fácil. Né? Em algumas edições mais recentes são divididos em 3, mas essa edição que o meu irmão tem, que é a que eu tô usando pra ler, são divididos em 2. Então, nesse primeiro volume, o Musashi ainda não é o Musashi, né? O grande Miyamoto Musashi, fodão, incrível, uau. Mas ele já tá no processo de se tornar essa pessoa, né? E ele já tá realmente conquistando algumas coisas. Não conquistando coisas enquanto realmente conquistar, mas ele está conquistando uma fama. Ele está se tornando conhecido aqui e ali porque ele vem derrotando uma das casas, né, dos clãs de coisas mais importantes, assim. Nesse livro, inclusive, é o clã Yoshioka, né, que tem um estilo de espadachim muito específico, de arte marcial lá. E ele derrotou os 2 irmãos e, enfim, todo o clã, basicamente. E toda a escola, né, desse clã, que é não derrotou o pai, porque o pai não tá mais vivo. E aí tinha os 2 irmãos. E eu acho que esse livro foi basicamente... Esse primeiro volume, né, ele é basicamente do que fez o Takezo se tornar o Miyamoto Musashi, né? E de como ele conheceu as principais pessoas que vão girar em torno dele. Então, a Otsu, o Matahashi, o Takuan, a Kimi um pouquinho também, e o Sasaki Kojiro, que, né, depois lá na frente a gente, estudando um pouquinho sobre o Miyamoto Musashi, a gente sabe que o Sasaki Kojiro foi, tipo, o grande rival do Musashi na época que eles existiram, né? Então é mais ou menos mostrando como o Takezo se tornou o Musashi, como que ele conheceu e quais foram as relações que foram sendo construídas com essas pessoas que vão ser muito importantes dentro da história dele. E ele ganhando de pouco em pouco essa fama, né? Essa fama de um grande espadachim, de um Ronin que tá viajando por aí, é um Ronin peregrino, um espadachim peregrino. Ele ainda não é nem um samurai direito, por assim dizer. Um samurai de fato. Ele também não é afiliado a nada, ele é tipo realmente peregrino, não é afiliado a nenhum lugar. Ele só tá viajando e estudando e derrotando essas escolas específicas, esses clãs, né? E aí, com isso, ganhando a fama dele. Tiveram poucas cenas narradas de luta em si, mas essas cenas eu achei bem fluidas, sabe? Eu gostei bastante. O livro todo eu achei bem fluido, sabe? Apesar do tamanho dele e tal, ele flui muito bem. Meu problema nele tava sendo realmente pegar e começar a ler, porque eu ficava com preguiça mesmo, porque eu olhava pra isso aqui e ficava... Não quero. Mas quando eu pegava e lia, fluía muito bem, sabe? Ele foi muito tranquilo, muito rapidinho, assim, de ler, o que pra mim é surpreendente pra épicos, sabe? Talvez não pra épicos de jornada. Épicos de jornada, mesmo a Odisseia, que é um épico de jornada também, de grandes viagens, ela também, eu acho ela mais fluida do que a Ilíada, que é um épico de batalha, né, de guerra. Porque, não sei, talvez eu gosto mais de viagens do que de guerra em si. Mas, enfim, eu achei bem fluido. E as lutas bem fluidas também, sabe? Eu acho que eu consegui visualizar bem o que estava acontecendo, mesmo não sabendo direito como que é a esgrima e como que eram, tipo, as lutas de samurais e tudo mais, né? Algumas lutas não foram narradas, tipo, a luta do Musashi com o primeiro irmão dos Yoshiokas. Eu tô falando Yoshioka, mas talvez eu esteja falando o nome do clã errado. É Yoshioka mesmo, tá tudo certo. Clã Yoshioka. A luta com o primeiro irmão, que era o que realmente herdou a escola de esgrima do pai. Não foi narrado, o que eu fiquei um pouco triste.
confesso, porque tava todo esse negócio da luta que ia acontecer, né, que foi marcada, e que antes disso o Musashi ainda foi coisas e tralá, né, e os dois estavam se preparando muito, mas a luta em si não foi narrada. Mas aí a luta com o segundo irmão já foi narrada, já mostraram mesmo o que aconteceu. E eu achei que as narrações de luta são muito boas aqui, sabe? Eu gostei bastante. Eu também gosto da jornada do Musashi em si, não do negócio enquanto luta, mas ele peregrina, né, enquanto estudante, assim, não só de artes marciais, mas também enquanto um estudante espiritual, né? Tem todo um negócio aqui que o Musashi, ele acaba ficando com uma farpa no pé e ele fica, nossa, isso realmente demonstra como eu sou fraco e não sei o que, pipipipopopó, porque apesar de eu ser um grande lutador, essas coisas eu estou perdendo com uma farpa. E todo um negócio assim, e ele se compara muito com o Takuan, que é o monge que ajudou ele a se tornar o Miyamoto Musashi, né? Então, ele tem não só uma jornada enquanto um espadachim, né, enquanto se tornar um samurai conhecido, mas é uma jornada dele mesmo aqui dentro da cabeça dele pra se tornar uma coisa meio que espiritual também, já que quem começou tudo isso com ele foi um monge que abriu a mente dele, assim, pras coisas e tal. E o Sasaki Kojiro, nada a declarar, tá? Ele é arrogante, insuportável, mas ele também tá criando a própria escola, né? O Musashi ainda nem isso tá pensando. Nem tá pensando ainda em criar a própria escola, o próprio estilo de esgrima. Mas o Sasaki Kojiro já tá aqui. E eu acho que o Sasaki, ele, se não tem a mesma idade do Musashi aqui, que é 22 anos, ele é mais novo. Mas não muito mais novo, talvez seja um pouco mais novo. Enfim. Então, eu acho que o que difere bastante os dois, né, que eles vão ser grandes rivais depois, é que o Sasaki Kojiro, ele é isso, ele tem muita confiança naquilo que ele faz, ele chega a ser arrogante. O Musashi nem tanto. Mesmo quando ele tá numa batalha, o tempo todo ele acha que ele vai morrer, sabe? E ele sempre vai pra essa batalha achando que vai morrer. Até que ele mesmo fala numa parte aqui, que de repente a mente dele apaga, sim. E aí quando ele viu, ele venceu, né? E aí ele se torna esse monstro da esgrima. E aí ele vence, assim. Porque ele vai meio que pra uma outra zona, assim, sabe? Me deu uma vibe meio... Kuroko no Basket, quando eles entram na zona. Me deu essa vibe, assim, um pouquinho, talvez. Enfim. E ele tem muito mais essa busca espiritual também, o que o Kojiro não tem tanto. Então acho que sabe, eles foram bastante diferenciados nesse sentido, né? De como, apesar dos dois serem muito bons esgrimistas, né? Muito bom naquilo que eles fazem, eles têm essa diferença, que o Sasaki, ele não tá em busca... Ele tá em busca de melhorar sua própria técnica, mas ele não busca tanto assim as questões espirituais quanto o Musashi tá buscando, né? Mas enfim, é isso. Eu gostei bastante. Eu não sei quando eu vou ler o segundo volume, mas eu não acho que eu vou demorar tanto, tá? Esse volume, ele contém os livros A Terra, a Água, o Fogo e o Vento, só que é a parte 1, né? Que depois no outro continua o Vento, né? Aí vai ser o Céu, as Duas Forças e a Harmonia Final, né? Então, é isso. Eu dei 4 estrelas, como eu já falei. E foi essa a minha opinião sobre Musashi, volume 1. Esse grande livro aqui. Então, com isso eu termino esse vídeo também, né? Que já era pra ter terminado faz tempo, porque esse vídeo era pra sair de janeiro ainda. E já estamos em fevereiro. É isso, né? Eu não favoritei nenhuma leitura de janeiro. Sem querer, eu tinha colocado como que se o Circo da Noite tivesse sido uma leitura favorita de janeiro, mas o Circo da Noite eu terminei ainda em 2022, né? Foi em dezembro ainda. Então, não teve nenhum favoritado em janeiro, mas as leituras, no geral, foram sim boas, não foram leituras ruins. E Musashi aí foi bem interessante. Então, é isso, galera. Tipo, eu acabo por aqui. Muito obrigada por terem assistido. Curte. Deixa um comentário se quiser, etc, etc. E até a próxima.